Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de abril de 2017. É uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 4100. Ele tem 6 páginas, 55 logias e 18 máximos. E o tema de hoje, a ser debatido, é a autofuncionalidade despertológica, da especialidade autodespertologia. No caso, esse verbete foi redigido por mim mesma, Dulce Dal. Professora Dulce Dal, graduada em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Administração e Educação, brasileira, natural de Manaus, Amazonas, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente de Conscienciologia desde 1999, autora dos livros Autoconsciência e Multidimensionalidade, 2005, e Vontade, Consciência Inteira, 2014. Tenepsista desde março de 2000 e Epicom desde 2014. Obrigada. Agora, aqui na definologia, a autofuncionalidade despertológica é a qualidade concernente às funções teáticas multidimensionais, intraconscienciais, extraconscienciais e holossomáticas da consciência homem ou mulher, capaz de demonstrar desempenho satisfatório à conquista e ou manutenção da condição de desassedialidade permanente total, a despeito de adversidades e pressões holopensênicas. Aqui na pensenologia, o holopensênio pessoal da despertologia, o holopensênio pessoal da assistenciologia, a manutenção equilibrada do holopensênio pessoal, a ortopensenidade ininterrupta funcionante. Agora, aqui na fatologia, a racionalidade pró-desperticidade, as funções pessoais otimizadas, as priorizações pessoais assistenciais, direcionando as funções sociais. A maneira de funcionar orgânica, natural, coerente com a desperticidade. A singularidade autofuncional intransferível. O aprendizado interpares, ajustando a funcionalidade autodespertológica. A convergência de interesses evolutivos. A ausência de ansiedade laboral. A pausa providencial. A expansão das faculdades mentais. A convivialidade paradidática. As atitudes e posturas cosmoéticas minuto a minuto. A apreensão das mensagens silenciosas. A autofuncionalidade no ápex da automaturidade. A autodesassedialidade funcionante. E aqui, então, nessa fatologia, a gente chama a atenção que ela tem 24 linhas, configurando aí um máximo para a seção. Também a seção detalhismo, ela tem 10 máximos, né, que configura também um máximo, para a divisão, no caso. Agora, aqui na parafatologia, a amparabilidade funcional pró-desperticidade, os extrapolacionismos parapsíquicos paradidáticos, a iniciativa energossomática em cima do lance, as achegas parapsíquicas em prol do refinamento funcional, a imprecidência da flexibilidade energossomática, o alinhamento auto-organizacional ao fluxo do cosmos, o saldo da ficha evolutiva pessoal como sendo o cartão de visita da consciência recém-dessomada perante o evoluciólogo. Agora, aqui na argumentologia, eu chamo a atenção para essa listagem de funcionalidade com atitudes, posturas e hábitos ou hábitos funcionais convergentes aí à condição da desperticidade. E aqui na remissiologia, eu destaco então autodesassedialidade, pré-desperticidade, racionalidade despertogênica, recurso pró-desperticidade, ser desperto. E na frase enfática,
a autofuncionalidade despertológica, embasada na fraternidade vivenciada, descortina a consciência compreensão mais avançada quanto às autorresponsabilidades proéxicas latentes. E aqui na questionologia, você mantém lucidez teática quanto às funções pessoais cotidianas? Já usufrui das benesses da autofuncionalidade despertológica? Agora vamos aqui à mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Ragani. Conquista, desempenho, manutenção, vontade, aporte, evolução, cosmoética, racionalidade, priorização, autopesquisa, autorreflexão, autoenfrentamento, auto-organização, automaturidade, auto-reeducação, convergência, coragem, superação, interassistenciologia, autodespertologia. Muito bem. Agora, então, pessoal, eu queria falar um pouco com vocês sobre a minha motivação, né, para escrever esse verbete. Conforme eu coloquei aqui na fatologia, eu inseri aqui um item, mais ou menos no meio da seção fatologia, que são os benefícios auridos com o Programa de Aceleração da Desperticidade, o PROAD. Eu estou tendo a oportunidade de fazer esse programa, esse curso, são vários módulos, e a ideia de escrever esse verbete surgiu num dos módulos desse programa, exatamente no segundo. E então estava um debate, uma discussão, e me ocorreu a ideia. E claro que eu fui também motivada pelos colegas, professores, enfim. Então é isso. A partir daí, eu comecei, claro que dentro de todo o processo do programa, né, de autopesquisa, de autoposicionamento quanto à questão da desperticidade, a gente vai desenvolvendo e entrando nesse holopensene do próprio funcionamento consciencial, buscando a manutenção de uma condição de desperticidade. E aí eu queria colocar uma coisa que eu acho interessante para vocês, é que, na minha opinião, é claro que o debate aqui, né, obviamente, qualquer que seja o nível evolutivo da pessoa, ela se predispondo a ter essa funcionalidade como se fosse um ser desperto, ou seja, ela buscar funcionar ao modo de um ser desperto, mesmo que ela não tenha o domínio completo e que ela ainda esteja um pouco distante, ou que as escorregadelas, né, os erros, enfim, todo o processo que a gente pode sair discutindo e deve aqui ao longo da tertúlia, ela vai estar conquistando pelo menos momentos, né, minutos, horas, dias, semanas, meses de condição de autodesperticidade. E se a gente parar para pensar na condição evolutiva de todos nós, o que a gente pode pensar, né? Que é claro que a evolução acontece aos poucos, né? Ela vai ali dia a dia, não é isso? E as nossas conquistas de superação e as conquistas evolutivas de um modo geral, elas também acontecem aos poucos, paulatinamente. É claro que a partir de decisões substanciais, às vezes radicais, para que a gente possa fazer as superações, as mudanças necessárias. Mas você considerando que a evolução em si, ela acontece aos poucos, essa ideia de buscar essa autofuncionalidade despertológica, ela me parece assim, bem pertinente para os pré-serenões de um modo geral, considerando que a gente vai aos poucos aí, cada um no seu momento, né, dentro das suas possibilidades,
E conforme eu coloquei aqui ao longo do verbete, sem baratear, né? sem nivelamento por baixo da condição de cada um de nós, tá certo? Então, essa foi a tônica do verbete e vamos lá, vamos debater aqui, discutir, para a gente ver o que a gente pode ampliar aí dessas ideias, né? E a gente tem uma pessoa aqui presente, a Patrícia, que faz parte da equipe, né, Patrícia? Do curso do PROAD. Aí qualquer coisa você entra, hein, Patrícia? Dá uma palhinha aí explicando. E, bom, então vamos lá. A gente já tem aqui algumas perguntas. Tem logo uma primeira, que é na fatologia, aqui na segunda linha. E é da nossa amiga lá de Conceição dos Ouros. Você poderia comentar quanto à comodidade, conforto, praticidade, pragmatismo e utilitarismo despertogênicos? Aqui, a minha ideia foi elencar todo esse rol, né, de condições que estariam compondo, né, essa autofuncionalidade despertológica. E a gente sabe que esse conceito de utilitarismo, ele tem uma referência, né, no utilitarismo proposto pelos filósofos, né, daquela condição do Jeremy Bentham e também do Mills, e que justamente é a questão da pessoa estar ali tendo uma conduta, né, caracterizada pela utilidade, né, e claro, pelo prazer pessoal da pessoa, prazer pessoal dela com aquela condição, com aquele modus operandi, né? Então, a ideia aqui é a gente pensar nos benefícios, né? O professor Valdo até tem um verbete sobre a questão dos efeitos efeito da autodesperticidade, no caso, o verbete dele. E então a gente pode pensar nessa condição, né? Do quanto que a gente pode usufruir dessa condição de comodidade, do próprio conforto no dia a dia, da praticidade e do pragmatismo, no sentido da gente fazer o que precisa, fazer o que é melhor, não ficar só na teoria, né? Colocar aí em prática o que já é possível. Então, a ideia aqui é essa. Agora, na parafatologia, na terceira linha, você poderia expandir a respeito dos extrapolacionismos parapsíquicos, paradidáticos? Bom, acho que a maioria dos pesquisadores da Conscienciologia tem essas experiências de que a cada predisposição nossa em fazer algum tipo de autopesquisa ou de fazer algum tipo de reciclagem, enfim, algum tipo de abordagem sobre algum item, alguma condição nossa, seja pesquisa de algum trafar ou alguma realidade que nos cerca, enfim, alguma inquietação, não importa, né? Algum assunto que a gente esteja pesquisando, há uma convergência e um interesse dos amparadores extrafísicos para que a gente possa compreender melhor aquilo, considerando, claro, que a nossa intencionalidade com isso. Quanto mais a intencionalidade tem um veio de reciclagem ou um veio de fazer atares, de buscar, de alguma maneira, fazer interassistência com aquilo, eu penso, assim, pela minha experiência, pelas minhas vivências, que isso tende a fomentar os extrapolacionismos parapsíquicos paradidáticos. E, no caso aqui, desse verbete especificamente, como ele está permeado por um objetivo bem específico, bem definido, bem recortado, e que eu venho buscando algum tipo, assim, alguns vieses, né, de autopesquisa em função
de tudo que vem acontecendo, né, ao longo desses meses nas minhas atividades e, claro, que permeadas por esse programa, pelo PROAD, tem esse pano de fundo, né, do programa. Isso vem sendo potencializado. E eu adotei uma técnica que eu adoto isso há alguns anos, que é fazer pacotes de laboratórios. Aqui, no caso, eu tenho essa facilidade. Eu moro aqui na Cognópolis, enfim, do lado aqui do CAEC. Então, eu posso realmente usufruir com bastante facilidade dos laboratórios do CAEC. E sempre que eu posso, eu dou um jeito de encaixar na minha agenda fazer laboratórios no CAEC. E eu até coloquei aqui na seção tecnologia, eu coloquei aqui a primeira técnica, a técnica da dezena laboratorial. O que é isso? No caso, eu me propus especificamente para a pesquisa desse tema da desperticidade, eu me propus a fazer essa técnica. São 10 laboratórios num período de tempo razoavelmente curto para eu aurir, né, efeitos mais específicos, mais definidos em relação a essa condição da desperticidade. E é claro que quando a gente também tem esse propósito, a questão dos extrapolacionismos parapsíquicos, isso se potencializa, isso aumenta. E foi então o que aconteceu, o que vem acontecendo, principalmente se configurando no meu cotidiano. Eu comentei aqui, acho que eu comentei até no Tertuliário, se eu não me engano ontem, mas eu tenho comentado com as pessoas mais próximas que eu nunca tive tanta sincronicidade cotidiana, assim, no meu dia a dia. É como se tivesse realmente uma convergência de sincronicidades e que a minha conclusão é que os operadores estão buscando me mostrar alguns pontos importantes para a minha condição, né, de desperticidade, para a minha condição de autofuncionalidade despertológica. Então, é muito interessante, assim, fatos que acontecem para fatos, extrapolações parapsíquicas, mostrando questões que precisam ser trabalhadas, melhoradas, ou fatos que precisam ser melhor compreendidos para que eu funcione melhor. Então, assim, é uma coisa que vale a pena, assim, vale a pena a gente buscar essa vivência dos extrapolacionismos parapsíquicos, né? No caso, paradidáticos, porque, notadamente, eles têm essa característica, né, de apontar, de mostrar alguma coisa para a evolução da própria pessoa. Não é o fenômeno pelo fenômeno, não é, claro que todo extrapolacionismo parapsíquico produzido pelos amparadores tem um objetivo assistencial, tarístico, enfim, voltado para tares, né, da própria pessoa e para difusão disso, né? Professora Dulce, queria parabéns pelo verbete antes. Nessa técnica que você falou, dessa dezena de laboratório, você utiliza um tema específico de laboratório, uma temática? Como que você faz? Para falar um pouquinho mais? Eu utilizo sim, Terezinha. Eu escolho um laboratório em função da temática. Então, por exemplo, nesse caso, obviamente, eu escolhi o laboratório da autodespertologia. E, nesse sentido, dentro do laboratório, de cada experimento, eu tinha ali uma questão, ou várias, né, dependendo, ou nenhuma. Às vezes eu vou assim, puxa, vamos ver o que acontece. Mas sempre com o objetivo macro de compreender melhor, no caso aqui, a minha autofuncionalidade pró-desperticidade, né? Então, é isso. Assim, às vezes eu faço perguntas, eu mantenho assim, um estreitamento com a equipex do laboratório, e isso também eu queria chamar a atenção,
que uma das vantagens dessa técnica, acho até que eu vou escrever um verbete talvez sobre isso, é que acontece um estreitamento com a Equipex do laboratório. Então, eu recomendo. Claro. Na patologia, queria que tu falasse na terceira linha a eurortosia, eu não sei, eurortosia pró-desperticidade. Então, esse conceito, né, você aí é da área da saúde, né, Terezinha? Ele significa justamente o equilíbrio fisiológico, possibilitando o bom funcionamento orgânico, né? Então, a gente sabe que a condição da desperticidade, é claro que no caso, né, eu estou colocando aqui a euortesia pró-desperticidade, considerando a importância do bom funcionamento orgânico, né, fisiológico e da condição do bom funcionamento orgânico, auxiliando nessa autofuncionalidade despertológica. Porque é claro que se a gente estiver considerando, né, por exemplo, mesmo considerando a condição das doenças, dos problemas naturais ao ser humano, né? Numa pessoa que já, digamos assim, já tem uma desperticidade bem madura, bem avançada, que ela já vem carregando aquilo na paragenética há muito tempo, é claro que ela vai tender a superar melhor uma possível disfunção orgânica. Mas no nosso caso de incipiência, de novidade, né, nessa condição da desperticidade, eu penso que é muito importante, né? A gente sabe o quanto que uma doença, que um mau funcionamento orgânico, que ele atrapalha o nosso equilíbrio, né? A gente sabe disso. Às vezes uma dor de barriga deixa a pessoa, né, uma queimadura na ponta do dedo, deixa a pessoa totalmente destrambelhada. Então, é claro, a gente tem que trabalhar as duas coisas, né? Aprender a lidar melhor com os problemas orgânicos e disfuncionais do soma, considerando que a consciência é muito mais do que isso. Mas, por outro lado, para a gente ter uma autofuncionalidade despertológica, a gente precisa zelar muito para esse bom funcionamento, certo? Agora, ela pergunta aqui na antagonismologia. Você poderia argumentar sobre o antagonismo, autofuncionalidade despertológica, disfuncionalidade robotizante? Aqui, eu propus esse antagonismo buscando fazer um gancho com a nossa condição de intermissivistas. Então, assim, esse antagonismo tem uma relação com aquela ortopensatologia do professor Valdo, que é aqui, colocado aqui na página 1, que ele diz assim: intermissivistas. A maioria das consciências intermissivistas ressomadas possuem aportes evolutivos ociosos quanto à autodesperticidade. O principal é a não aplicação dos conceitos do curso intermissivo. Na Diminex, aprenderam teoricamente os conceitos em segundos. Na Diminim, são necessárias décadas para recuperarem determinados megacões e aplicá-los vivencial e exemplarmente. Qual o seu caso, nesse caso particular? Ora, se a gente não recuperou coins ainda completamente, se a gente ainda está nessa condição aqui na Diminim, né, na dimensão intrafísica, sem uma aplicação desses megacões, sem uma vivência, sem o exemplarismo, a gente vai tender a viver numa robotização. E claro que o extremo disso é a pessoa robotizada na SOCIM patológica. Então, é como se essa autofuncionalidade despertológica realmente fosse um antagonismo extremo, né, em relação a essa disfuncionalidade
robotizante, que é a condição da pessoa que vive de modo disfuncional. Ela não usufrui daquilo que ela já pode, ela não usufrui dos trafores dela, do que ela já conseguiu na vida, dos aportes existenciais. Então, é nesse sentido, né? O antagonismo realmente é para marcar a possibilidade que a gente tem de ter essa funcionalidade despertológica e a condição da disfuncionalidade que é fácil da gente cair se a gente não tiver uma certa atenção aí cotidiana. Dulce, eu acho tão sério o que você está falando, principalmente a gente intermissivista, né? Porque a gente tem tantas oportunidades, né? Nós que moramos aqui em Foz do Iguaçu, principalmente, né? De fazer cursos, laboratórios, né? As dinâmicas, né? E o quanto a gente realmente está aproveitando com tudo isso, né? E eu estou falando do meu caso, né? Não estou justificando nada, mas assim, ter essa autolucidez, né? Dos aportes que a gente recebeu desse, que ressomou aqui também, né? Para esse processo, porque quando eu vi o teu título do verbete, que eu estava lendo ele ontem, né? E como você falou no início ali, é possível, né? Essa questão da autofuncionalidade espirituológica, eu vi, tu comentou até, né? Que cada um pode fazer a sua parte, mas a gente tem tanta coisa que pode utilizar e a gente não dá conta disso, não percebe o quanto eu, por exemplo, não estou utilizando e fazendo jus a tudo que eu já recebi, né? Agora, nesse momento, né? Dessa vida crítica que a gente está tendo positiva, né? Exatamente, Terezinha. Por exemplo, eu acho assim, essa ortopensato do professor Valdo, por exemplo, eu acho ela muito impactante, porque ela traz para a gente essa responsabilidade, né? Então, é como se realmente os aportes evolutivos ociosos, quanto à desperticidade, ele coloca aqui muito claramente, para a maioria dos intermissivistas, né? Então, a pergunta é, por que não? Né? O que está faltando, então, para isso? Então, essa ideia do verbete é muito nessa linha, sabe? O que falta para você funcionar como se fosse um desperto? Ou já alcançar de cara essa condição, né? Por que não fazer isso? Será que você vai estar se inserindo naquela pequena parcela de intermissivistas que não teriam esse aporte? É meio esquisito isso, né? A gente aqui na Cognópolis, usufruindo de tantas condições, né? Então, mas aí também, Terezinha, eu acho que também eu não acho boa essa abordagem de você e tal. Eu acho que a abordagem tem que ser auto-intra, né? Cada um vê realmente a sua condição. Tanto que essa frase aqui também, na minha opinião, é bem perfeita, né? Qual o seu caso nesse particular, né? Que cada um pense onde é que entra e como é que você está nessa situação, né? E aí, trazendo aqui para a proposta do verbete, né? Que eu coloquei aqui na minha questionologia, né? Você mantém lucidez teática quanto às funções pessoais cotidianas? Você já usufrui das benesses da autofuncionalidade despertológica? Então, assim, puxa, escorreguei na casca da banana ontem, mas não, vou começar de novo. Escorreguei, mas já vou entrar de novo na minha autofuncionalidade despertológica. Eu quero funcionar como um ser desperto. Então, banana technique para o resto. Escorreguei, vou recomeçar. E a gente sabe que, se a gente tem lucidez para os erros, a gente sabe que a cada escorregada, a gente não retoma da mesma maneira, a gente vai retomar melhor. Se a gente tem lucidez para os erros, vocês concordam com isso? Se a gente não tem, é diferente, mas se você tem lucidez, se você admite que você errou, e se você quer corrigir o erro, se você está lúcido, você vai retomar numa outra condição. E a sua tendência é não repetir aquele erro, se você está atento ali, né? Isso é a autofuncionalidade despertológica. É você cuidar para não repetir. E, então é isso. Assim, aí eu acho que entra também aqueles vários conceitos, né, propostos pela conscienciologia, do tipo heteroperdoabilidade, autoimperdoabilidade,
a questão daquele, como é que chama, que coloca, de você, auto-orto-absolutismologia, que o professor coloca ali no memorando, né? E vários desses itens, né? Autocosmoeticologia também, isso tudo vai permeando esses conceitos. Agora, ela pergunta, que pede para eu comentar a frase enfática. Então, eu coloquei assim: a autofuncionalidade despertológica, embasada na fraternidade vivenciada, descortina a consciência lúcida compreensão mais avançada quanto às autorresponsabilidades proéxicas latentes. A ideia dessa frase enfática, ela surgiu, em primeiro lugar, considerando um extrapolacionismo parapsíquico que eu tive relacionado a essa autopesquisa que eu comentei com vocês na sequência de laboratórios. E foi uma vivência muito interessante, como se fosse uma vivência ostensiva da questão da fraternidade, ou da mega-fraternidade, como a gente queira chamar. Quando a gente fala aqui em fraternidade, na Conscienciologia, é uma fraternidade, né, cosmoética, tarística, a gente não está falando, ela é mega, ela é ampla, né? Então a gente está remetendo à central extrafísica da fraternidade. Ela é tarística e taconística também, dependendo da situação, mas ela é ampla, né? Então eu tive essa vivência, e é como se os operadores estivessem querendo me mostrar na prática como que é importante, é imprescindível, é fundamental, é inarredável a vivência teática da fraternidade para você também vivenciar a autofuncionalidade espertológica. Uma coisa é incompatível com a outra. É como se isso é um pré-requisito, embasa essa condição. Foi o que eu pude apreender, né, gente? Isso aí é autopesquisa, enfim, sujeito a debate, mas é como se aquilo fosse embasador realmente. E essa vivência, ao mesmo tempo, ela me trouxe vislumbres do quanto que eu poderia funcionar melhor na minha proexis e o quanto que eu ainda estaria em subnível perante o que eu poderia, por não ter esse tipo de vivência mais plena. Entende? Aí, por isso, eu pensei, então, em fazer a síntese do verbete, né? Porque também, pesquisando sobre esse tema, se vocês lerem o verbete pré-desperticidade, que é o item 10 da remissiologia, esse verbete é do professor Valdo Vieira, ali ele coloca na própria definição, ele coloca que, eu não vou lembrar aqui, mas ele coloca alguma coisa assim, que a pré-desperticidade, ela é gerada a partir do universalismo, da mega-fraternidade, expandindo o círculo de afeições da pessoa, né? Então, ele coloca justamente a questão da mega-fraternidade também como uma condição aí da pré-desperticidade. Da importância, ele até coloca como um conceito, até certo ponto, paradoxal, porque ao você expandir o seu universalismo, voltado, assim, abrangendo, né, a mega-fraternidade, você vai estar ampliando a sua convivialidade, você vai estar convivendo com pessoas mais carentes de inteligência evolutiva, mais carentes de assistência, consciências energívoras, enfim, consciências mais patológicas, faz todo sentido, tá certo? Quanto mais fraterno você é, mais você vai ampliar o seu leque de convivialidade. E com isso o leque se abre, você não vai conviver só com serenão, né? Ao contrário, não é isso? É paradoxal, porque também isso deve propiciar que você até tenha mais chance de acessar os serenões. Mas, em termos gerais, a sua convivência vai tender a se ampliar e a conviver com o maior número de pessoas, o padrão do planeta, né? Da sociedade patológica. E aí, então, é como se esse conceito, colocado aí na definição desse verbete, ele amarrasse
a própria frase enfática. Então, essa é a ideia da síntese, né? No caso ideativa do verbete. Agora, a gente tem uma pergunta aqui na mitologia. Você poderia explanar sobre a queda dos mitos pessoais sobre si mesmo? Eu penso o seguinte, se a pessoa mantém mitos pessoais, se ela não busca autopesquisa e ela não busca reconsiderar e reestabelecer novas abordagens sobre ela mesma, ela dificilmente vai ter condições de estar funcionando aí na desperticidade, se ela já não funciona assim, né? Então, na minha opinião, a busca pela autofuncionalidade despertológica, ela exige, né? Ela exige e também ela propicia a queda dos mitos pessoais. Porque se você passa a pensar e a raciocinar como um desperto, né? De modo desperto, você vai, automaticamente, você vai quebrar mitos pessoais, você vai acessar melhor seus problemas, seus trafares. As pessoas vão chegar e te falar mais, ou de modo equivocado, ou de modo correto, mas, enfim, você vai ter mais condições, mais lucidez para discernir sobre a sua condição, sobre a sua autoconscienciometria. Então, isso aí está totalmente relacionado, no caso, com o tema, né? Você quer comentar? Na verdade, acho que tem a ver um pouquinho com o que você estava falando, mas na página 2, na parafatologia, na última linha, você botou lá o saldo da ficha evolutiva pessoal, a FEP, como sendo o cartão de visita da consciência recém-dessomada perante o evoluciólogo. Aí me fez pensar no seguinte, a gente ressoma aqui nessa existência. E é claro, a gente está restrito e tem a mesologia, e tem a cidade onde a gente nasceu, tem um monte de coisa. E como que a gente faz? Porque às vezes a gente tem esses mitos em relação a gente mesmo, tem vários preconceitos, tem as formas em que a gente tenta se inserir, né, que a gente fica durante tanto tempo tentando se inserir. E eu acho que, assim, estou falando no meu caso, tem uma dificuldade de perceber as potencialidades, perceber o que já fez de bom, perceber, às vezes, quando a gente está numa projeção um pouquinho mais lúcida, você fala, nossa, mas eu sou tão diferente, né, do que, às vezes, eu estou me manifestando nessa dimensão intrafísica. E aí eu vejo, assim, tem algumas coisas que eu percebo, técnicas que eu vejo, determinadas pessoas, elas me fazem ampliar os meus potenciais, fazem ampliar a minha compreensão de mim mesma. Alguns lugares, que nem o tertuliário, o holociclo, eles ajudam. Mas que mais a gente poderia, assim, que a minha sensação é que eu demoro muito tempo para sair dessa casca e perceber essa essência mesmo, essa forma, né? Às vezes até a pessoa de fora fala, nossa, mas você faz tanta coisa legal. E você se percebe sempre mais dentro desses mitos, desses preconceitos, dessa lavagem assim mais religiosa, desses padrões mais maniqueístas. E assim, como que a gente pode se assumir mais o nosso processo da FEP mesmo com as coisas negativas e positivas e tudo mais, assim? Olha, Malu, eu não vejo outro caminho que não seja de autopesquisa. Não vejo. E eu comentei um pouquinho mais no início que eu coloquei a técnica, a primeira técnica aqui, técnica da dezena laboratorial. Então, é claro que cada um pode adotar essa técnica. Às vezes a pessoa faz um laboratório e resolve, né? Um experimento e resolve. Mas, no meu caso, até pelo meu próprio perfil, é claro, às vezes eu sou meio assim intensa com as coisas que eu faço e, enfim, tem uma central neutro, né? A intensidade pode ser boa ou ruim. Mas, enfim, então, eu acho que essa questão, você tem esses dois caminhos, né? Um é você procurar ajuda externa, através de cursos, colegas te ajudando, né? A própria questão da conscienciometria, esse tipo de abordagem, eu acho que ajuda muito. E eu comentei também, não sei se você já tinha chegado, que esse verbete ele é permeado também pelo holopensene do PROAD, que é o Programa de Aceleração da Desperticidade que eu estou fazendo.
e que tem sido muito interessante, assim, muito produtivo. E eu tive a ideia de fazer o verbete, inclusive, num dos módulos desse programa. Então, assim, respondendo mais objetivamente a sua pergunta. Então, tem essa questão hétero, né, que de você procurar algum tipo de atividade que seja propícia para isso, né, de você ter esses feedbacks, te trazendo a lucidez. Às vezes você se subnivela e às vezes você se supernivela. Então, essa questão dos mitos pessoais, né? Porque os mitos tanto são para menor quanto para mais, né? Quem dera que fossem só para menos, né? Às vezes a gente se acha e não é nada disso. A gente está fora da casinha. Então, isso eu acho bem importante. Agora, a questão da autopesquisa, de você buscar ter um retorno e uma interação maior com a Equipex, com o amparo extrafísico focado, eu penso sim que é uma técnica muito interessante. Para mim é muito funcional. Então eu procuro assim, eu pego objetivos específicos, perguntas ou temas, ou às vezes chego até com questões em aberto e vou e faço aquela sequência de laboratórios com aquele objetivo. E aí você tem você tem uma parapreceptoria. Você tem uma parapreceptoria daquela Equipex, conduzindo você para aquela pesquisa, para você seguir por ali, por determinado caminho. E claro, quanto mais você investe naquilo, né, nem sempre a gente consegue atender e corresponder, né, isso é um problema, né, um problemão. Às vezes você recebe aquela chamada, aquela prescrição e não dá conta de fazer. Né? Mas tudo bem, a gente faz o que dá, infelizmente, não dá conta de fazer tudo. Mas dá uma potencializada muito importante. E eu não sei, assim, no meu caso eu percebi também, depois que eu mudei para Foz, assim, acelerou muita coisa. Apesar de eu, por exemplo, na minha família, eu achar que eu tinha uma certa liberdade, até de manifestação e tudo mais, quando eu cheguei aqui, eu vi, porque aqui, né, de uma certa forma, eu estou sem a influência tão direta deles, se eu tiver algum problema, eu que vou ter que resolver, apesar de eu ser bem independente, quando eu cheguei aqui, eu vi o quanto que ainda eu tinha uma certa... Eu era tolhida na minha manifestação por conta dessa forma que eu nem percebia. Então, quando eu cheguei em Foz, também teve essa aceleração do processo e essa minha assunção também perante até a minha questão da autopesquisa, mesmo do autoposicionamento. Porque eu não percebia, mas tinha aquela influência muito forte deles ali também. E aí, no início, dá uma patinada. Mas aí depois, eu acho que a hora que você assume mesmo, né, fica uma coisa mais potencializada, que nem você falou também. Então, eu acho que esse deslocamento, para você ver como você funciona fora também, daquele contexto, daquela forma, daquelas coisas que te inculcaram e você nem percebia, também acabou sendo uma técnica para mim. Ah, com certeza. Muito bem colocado, Malu. Esse distanciamento técnico, né? É bem interessante isso que você está falando. Aí a questão é passar desse momento de mais turbulência, que é quando a pessoa chega, né? Logo que ela faz a mudança, é natural. Tem gente que fala em 6 meses, tem gente que mais ou menos depende da pessoa, né? E aí você também tentar fazer um plano para você. Puxa, agora já estou com tais e tais itens assentados. O que eu posso focar mais e melhorar? Para também você não entrar naquela outra linha que algumas pessoas entram também, né? Que não é nada bom, que é da dispersão, né? Porque você tem tanta atividade, tanta oferta, que nem a Terezinha colocou, são cursos, dinâmicas, laboratórios. Agora você que propôs o passaporte, né? Que você tem um passaporte mensal, você pode fazer todos os laboratórios, todas as dinâmicas do CAEC, e tem muitos cursos toda semana, enfim. E aí você tentar dar um foco, sabe, Malu? O que é sua prioridade no momento evolutivo? O que é que você pensa que é o mais sério para você? E focar naquilo. Porque só tem uma pessoa que pode fazer isso, né? Não é nem o seu amparador, é você, né?
É igual o negócio do livro, né? Nem seu amparador pode fazer por você, não adianta. É você que tem que definir que é a sua prioridade, né? Viu, Dulce? Então, parabéns aí pelo verbete. E Obrigada. eu estava vendo essa questão da fraternidade, né, vivenciada, que você estava colocando, que, de fato, a maioria da população humana não é desperta, né? Então, quer dizer, está abaixo, está ali no pré-serenão, né, num processo ainda evolutivo que está aprendendo, está aos trancos e barrancos. E a gente vê que, basicamente, quando você tem algum amigo, alguma presença perto de si, que é perto do desperto, você sente mais o quê? Mais aquela questão da confiança, mais a questão de a não falsidade, não é, ideológica ou não, a falsidade no dia a dia, aquela questão da sedialidade, né? Você ter um amigo desperto é diferente de você ter um amigo que você vê que ele é assediado, certo? Ou seja, então, se a gente for pensar do ponto de vista da ação do desperto, dessa atitude desperta, ela leva uma assistência fraterna, querendo ou não, para onde ela vai. Porque ela está se esforçando para ser o amigo, né, verdadeiro de todas as pessoas, não só daqueles mais chegados, não daqueles que ela concorda, ela quer ser amigo, inclusive, daqueles que ela discorda plenamente, né? E fazer o papel do amparador, fazer a assistência. Então, essa postura de querer ajudar, de fato, sincera, sem ter aquele interesse, não é assim uma coisa por trás da curva, né? Essa postura de querer apoiar e não errar, eu acho que é uma das coisas mais sérias dentro dessa postura aí que você está colocando, que eu vejo que pega essa frase enfática, entendeu? Eu acho que essa postura, quando você vê que você tem perto de si uma pessoa que quer acertar, e também você procura usar que esse é o nosso desafio da meta desperticidade, de atender essa necessidade de também querer acertar, eu acho que isso é uma força enorme, não é? Com certeza. Totalmente. Acho que você está totalmente cobertíssimo de razão, porque é muita convergência positiva que essa postura traz. E como eu coloquei na frase enfática, essas autorresponsabilidades proéticas, elas envolvem muita coisa. Né? E desde essa condição que você está colocando, e que o professor Valdo colocou no tal verbete pré-desperticidade, que é você ampliar o seu leque de convivência num patamar mais elevado, você realmente procurar espraiar a sua condição interassistencial, né? E você conseguir, você mesmo, o que você precisa fazer da sua proexis pessoal. É claro que você vai ter um outro saldo, se você já mantém aquele padrão, né? Então, todas as suas demandas que você não conseguiu ainda, as suas pendências, aqueles trafares que você já poderia estar melhor superando, ter superado, né? Aí entra a questão do ortoabsolutismo, né? Agora, Dulce, essa questão de querer acertar, evitar os trafares, como que você vê o nosso maior desafio perante aquela condição do fio da navalha do ser desperto? Sabe, aquela questão de não passar do limite, de saber a dose certa, aquela questão não pesar nas tintas, você até colocou aqui, né, do carregar no negrito, né? Então, como que você vê isso daí? Olha, eu penso assim, que quando a gente está falando de autofuncionalidade, né, trazendo assim bem para o dia a dia, para a prática, como você funciona no dia a dia. Então, por exemplo, eu já sei a minha tendência a reagir a determinadas condições. Eu já sei exatamente a maneira que eu reajo sob determinadas circunstâncias. Então, você buscar a autofuncionalidade despertológica é você agir preventivamente, já prevendo as suas escorregadas de nas cascas do bananal, né, no caso, e você conseguir ser profilático em relação a isso. Esse é o fio da navalha. Você
Se você consegue fazer a profilaxia, pronto, você não cai. Agora, essa é a dificuldade, né? Porque às vezes a gente não dá conta e quando vê, já escorregou. Ou seja, você vê que uma saída é mapear a situação. Ah, sim. Conhecer a sua ação reativa, de certa forma. Porque, André, a essa altura do campeonato, eu penso que a maioria de nós aqui, intermissivistas, pesquisando conscienciologia, a gente já sabe dos nossos escorregões básicos, não sabe? Sim. A gente sabe. Não... A pessoa até pode chegar e falar, mas a gente sabe. E a gente sabe quando a pessoa fala uma coisa que não é... A gente sabe que não é bem aquilo. E não é bem isso, mas tudo bem. É um ponto fraco? Até é, mas não é esse o pepino maior, não é bem esse. Agora, Dulce... Então, assim, a questão da prevenção já dá pra gente trabalhar em cima disso. Já tem o que fazer, né? Já tem não tarefinhas já. Sim. Agora, eu queria saber o seguinte, você reforçou uma coisa, eu acho que muito positiva, de levantar e... cair e levantar melhor, né? Ou seja, essa história de eu errei, mas eu vou voltar por cima, eu vou superar essa questão do erro. Eu vejo que isso é uma coisa muito séria quando a gente pensa que é o contrário que o assediador quer. O assediador quer que você caia, te mate no ninho, né, entre aspas, e que você não levante, que você nem pie, depois você fica lá quieto. E aí, basicamente, quando você está, pelo contrário, saindo melhor e dando a volta de uma superação, num caminho de superação, você está dando, além do exemplarismo, você está se qualificando. Então, é aquela questão, né? Eu agradeço os assediadores, mas não quer dizer que você curta os assediadores ou assédio, mas você agradece que o assediador, ele realmente é um motivador de superação. Ele é alguém que te coloca o dedo no nariz, né? Você colocou uma coisa bem importante, na minha opinião, né? Se você, né, você tem aquela escorregada e você fica ali com o chicote, né? E se auto-vitimizando, aí... acabou. Então... Agora, Dulce, eu queria aproveitar uma outra coisa que eu achei aqui curiosa, que é aqui na fatologia, deixa eu ver aqui a linha... aqui na quarta linha de baixo para cima, você coloca a superação da covardia mediocrizante. Você pode justamente aprofundar esse ponto? Aqui, essa covardia, ela é lato sensu, certo, tá? É isso que eu quero que você aprofunde. Ela é lato sensu, mas ela tem esse sentido da covardia de você encarar a sua real condição. Muitas vezes a gente fica com covardia, com medo de encarar a nossa própria realidade por N motivos, né? Mas a gente acaba se subnivelando, se mediocrizando em função disso. Então, essa condição da autofuncionalidade despertológica, ela exige essa superação, entendeu? Se você não faz a superação dessa condição, não dá. Como é que você vai funcionar no seu top que você pode de maturidade? Não dá. E a gente sabe também, na condição de pré-serenão, o quanto que os medos, no caso aí a covardia representando isso tudo, né? As fobias, os medos em geral, que eles contribuem para essa condição de covardia subniveladora, né? Que a gente tem que enfrentar. Cada um tem seus motivos, né? Tem os retrotraumas, tem os mitos pessoais, né? Que causam esses medos. N motivos a serem enfrentados, né? Conhecidos e enfrentados. E, claro, isso tem a ver também com a frase enfática, porque isso remete também à famosa questão da assunção das autorresponsabilidades, que é tão pesquisado e tão comentado na conscienciologia, né? Da pessoa ter medo, evitar fazer as coisas porque ela não quer assumir as autorresponsabilidades. Certo? Você quer perguntar? Sim. Parabéns, Dulce. Obrigada. E eu queria, na parafatologia, na página 2, na quarta linha, não sei se você já aprofundou, mas predisposição ao apontamento amparado de equívocos e êxitos pessoais cotidianos.
É o seguinte, eu comentei um pouco, mas sob um outro viés. Aqui é que a predisposição a esse apontamento amparado é que é o seguinte, nessa tentativa, né, nessa tendência, nesse posicionamento de você manter essa autofuncionalidade espertológica, os amparadores estão muito interessados. É obviamente imagina o que um transmentor e a Equipex da Conscienciologia não desejaria. Obviamente, quanto mais pessoas despertas existirem aqui entre nós, melhor para todos. Melhor para o planeta, melhor para a Reurbex, melhor para a CCCI, melhor para cada um de nós. Melhor para cada pessoa, né, que funcionando nessas condições. Então, é evidente que essa predisposição, ela traz, que isso traz essa predisposição ao apontamento, quer dizer, os amparadores, apontamento amparado, no caso, são os amparadores mostrando para a pessoa os equívocos e os êxitos pessoais. Porque, no caso, o objetivo é você funcionar ali em céu de brigadeiro, entre aspas, né? Na condição da desperticidade. Para isso, você precisa corrigir os erros e você precisa, dentro daquela técnica, né, de você atuar com que você valorizar o que você já faz de bem, que você já tem de bom, você valorizar os seus trafores para ajudar você a corrigir os seus trafares. Então, eles ajudam nesse sentido. Isso é fato, assim, nossa, eu venho tendo, né, bastante, coloquei aqui anteriormente, sincronicidades, convergência de aportes, assim, nesse sentido paradidáticos, de me mostrar aonde que eu estou errando e aonde que eu estou acertando, para poder ter o ajuste. Sim. Né? Você usou uma técnica específica? Não, é que a técnica que eu coloquei aqui no início do verbete, é que esse verbete eu escrevi inspirada, a ideia surgiu durante o PROAD, que é o Programa de Aceleração da Desperticidade. E aí, então, eu comecei a pensar nessa condição de como que é o funcionamento, como que um desperto funciona. Entendeu? Uhum. Como que é a autofuncionalidade da desperticidade. Que eu quero funcionar assim. Aí eu me predispus a isso. Eu quero ter autofuncionalidade despertológica. Uhum. Que é o que eu coloquei na definição. Ou é da pessoa que ainda não atingiu, que está querendo, está próxima, ou mais distante, não importa, mas ela se predispôs a isso, se posicionou nessa condição, ou da pessoa que já é desperta, enfim, veterana, como que é que ela funciona. É essa funcionalidade que eu estou falando. Como a funcionalidade do ser desperto. Muito interessante. Entendeu? Essa sua colocação, achei muito interessante. E gostaria que você também, se pudesse, na parafatologia, na página 2 ainda, na 8ª linha, as energias da interlúdio. Se você podia aprofundar, a gente sabe que quando a gente chega aqui, ali, começa a entrar aqui, a gente sente um bem-estar, a gente vê que é diferente do Holopensene da cidade indo para lá. A gente percebe, é nítido. Tu chega ali onde que tem as 5 ruas aí, uma que vem para cá, 2 que vai para lá e uma para cada lado, você já sente a energia. Você está falando da Cognópolis, né? A interlúdio, para quem não sabe, é a Comunex, é uma extrafísico. Né, comunidade extrafísica, localizada aqui na região da Tríplice Fronteira, mais precisamente no Parque Nacional, né? Tem um verbete do professor Valdo falando sobre isso. E aqui, as energias da interlúdio, eu coloco numa condição de extrapolacionismo, né? Eu não tenho, assim, essa intimidade toda com a interlúdio, mas eu já tive várias oportunidades bem precisas de vivências muito pontuais das energias da interlúdio, tanto nesses experimentos laboratoriais quanto em dinâmicas parapsíquicas, de amostragem mesmo, para a vivência, para fato, para a perceptibilidade dessas energias dessa Comunex, das Consciexes, que trabalham que tem interação com o nosso trabalho, né?
E tem uma relação bem direta, né, obviamente, da Interlúdio com a Cognópolis, né, com todo o nosso trabalho aqui na CCCI, nas instituições. Mas você teve projeção que você viu isso ou é pela sua conexão? Olha, eu já tive uma projeção num laboratório e eu já tive conexão, assim, várias, né? A projeção foi uma, conexões foram várias, de parapercepção, de estar em linha de coincidência, de perceber, entendeu? E eu penso assim, que também a gente não precisa ficar né, também enaltecendo demais, assim, dar o devido valor, mas também acho que a pessoa que tenha essa afinidade, que essa predisposição também, né? Ela vai alcançar, ela vai pescar essas energias. Né? Mas aí, Dulce, eu coloco assim, a responsabilidade também vem. Se você tem essa conexão, se você tem essa projeção, tem em cima disso uma responsabilidade, um comprometimento, né? Sim, com certeza, você tem toda a razão. E, por exemplo, essa conexão até tem uma relação bem direta com a dinâmica da Enciclosapiens, né? Que a gente tem a dinâmica do enciclopedismo reurbanológico. É lógico, né, gente? Aqui, princípio da descrença. Cada um precisa fazer suas pesquisas, ter suas próprias experiências, suas próprias parapercepções. E dentro das nossas pesquisas, mais de várias pessoas assim, já tiveram essas percepções, e eu particularmente, desse entrosamento, entende? E não são em todas, mas em algumas a gente tem esse entrosamento mais óbvio, com essa Equipex, com essas energias. Então, se a gente está falando, né, da enciclopédia da Conscienciologia, da relação da enciclopédia com a Reurbex, com o trabalho básico da Interlúdio, né, que é essa fronteira, esse intercâmbio, esse trabalho ostensivo de assistência às consciências reurbanizadas e ressomantes na Terra. Então, isso tudo tem muita relação com a gente, com o nosso trabalho, né? Sim, porque eu coloco uma casuística minha, Dulce, que antes de eu vir aqui para Foz, antes de conhecer aqui, eu toda noite, eu me projetava, eu ia num lugar onde eu estava tendo aula, eu disse, mas que aula, todo mundo de branco, e tinha os professores lá na frente, e eu me perguntava para mim, mas aonde que eu vou à noite? Não era semilúcida a minha projeção, mas eu toda noite, e assim, foi meses que eu fui tendo, assim, toda noite eu acordava de manhã, fui de novo na aula lá, todo mundo de branco, teve aula de novo, e vinha, sabe, coisas na minha cabeça, só que como eu não conhecia a Conscienciologia, foi uns 6 meses antes de conhecer a Conscienciologia que aconteceu isso comigo, né? E eu ficava me perguntando por que eu toda noite eu ia nesse lugar, mas eu me sentia bem, porque eu voltava de lá, eu estava muito bem, e de noite, e durante o dia a minha cabeça funcionava diferente, eu sentia que aquela energia que eu tinha pegado à noite, só que eu não tinha lucidez, entende? Eu estava ainda no espiritismo, né? E eu não tinha lucidez para ver todo o contexto. É uma boa linha de pesquisa para você fazer, você descobrir que local, que Comunex era essa, né? Que local era esse? Anota isso como uma pesquisa para você fazer. Se você tinha tanta, né, ter essa facilidade, acho que vai ser fácil aí com a ajuda aí dos amparadores, e você colocando isso como um foco de autopesquisa, você desvendar isso, né? Acho bem importante isso, bem sério. Você mesma falou em responsabilidade, né? Pensa nisso também, né? De você ter tido esse acesso, esse aporte, né? Tudo bem? Obrigada. Você quer perguntar? Sim. Dulce, aqui na página 5, funcionalidade, o item 3, antiemocionalidade. Você já explicou para a gente um pouco, mas você pode aprofundar com exemplos como que a gente pode sobrepairar de modo cosmoético adversidades momentâneas? Você está falando do item 3, né? Isso, antiemocionalidade. Olha, aqui isso tem relação com alguma coisa que eu falei, que eu estou ligando aqui, esses itens são linkados com, obviamente, com o título do verbete. Então, como é que você funciona em relação às suas emoções
quando tem adversidades, quando acontecem coisas imprevistas que dificultam, que vão atrapalhar a sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Essa madrugada aqui em Foz choveu muito. Foi meio complicado para alguns locais. Eu tive uma experiência interessante. Eu tive uma situação bastante adversa onde eu moro. E eu posso dizer para você que eu fiz esse sobreparamento àquela adversidade momentânea. Mas não tive muito esforço em fazer. Porque, para mim, isso aqui foi chato, assim. Eu fui dormir muito tarde, tive que resolver o problema, eu preferia ter dormido bem mais cedo, enfim. Tive que desmarcar compromisso de manhã cedo que eu tinha hoje. Mas, assim, aí eu te digo o seguinte, que o meu modus operandi para esse tipo de adversidade, ele já é antiemocional. Isso eu já consegui superar. Eu não escorrego nesses momentos desse tipo de adversidade. Agora você tem que pensar, no seu caso, quais são os tipos de adversidades que levam você a se desestruturar emocionalmente. Eu tenho outros tipos de adversidades, de ocorrências, né, que aí eu já tenho que me controlar mais. Eu já tenho que morder a língua, contar até 10, até 1000, se for, ficar mexendo com o estado vibracional, que o negócio tende a me tirar do sério. Sim, assim, Ontem eu quase escorreguei na casca da banana. É o que eu estou falando para vocês. A questão das sincronicidades. Ontem eu quase escorreguei na casca da banana em função de um problema que eu tive de telefone e tal. Problema com uma instituição na Socim. Então, eu já tenho as minhas técnicas. Por exemplo, vou ligar para resolver um problema empipinado com uma instituição financeira, eu já tenho que me preparar. Porque a minha tendência é escorregar na casca da banana. É me destemperar com a situação, em função do que a gente já sabe que tem de resposta, né? Assim, ó, se eu estou entendendo, você, no momento de adversidade, então você já consegue mapear como que você funciona. Não então, tudo, já tem né? Aí, mas, vamos dizer assim, 51%. Sim, já tem um autoconhecimento, então, que você é vulnerável naquele ponto. Isso. Então, ok, então eu identifiquei. A partir disso, então, você utiliza técnicas que você sabe que vai te tirar daquela condição. Isso. É isso? Isso. E aí, essas técnicas, elas são energéticas. E, assim, como é isso? Aí você muda o bloco pensênico, você precisa resolver ela imediatamente. Para além do exercício energético, assim, na prática, né? Para você solucionar, como que você faz? Bom, eu tenho uma técnica que é a questão da racionalidade, né? Que eu uso muito, assim, até escrevi um verbete já há alguns meses sobre isso, que até tive também uma inspiração para escrever. Estava fazendo um laboratório e tive essa ideia de escrever esse verbete. Então, eu procuro realmente abstrair do máximo que eu posso das emoções que eu estou sentindo naquele momento. Mas estou com raiva, estou tendendo a ficar irritada, estou achando isso um saco. E aí eu tento abstrair o máximo e focar no racional. Não, eu tenho que resolver isso. O que importa agora do ponto de vista racional? Eu preciso resolver esse negócio, eu não quero perder tempo com isso. E eu tenho que pensar que essa pessoa também ela não está, né? Eu tenho que, não posso também nem assediar a pessoa, nem aborrecer a pessoa, ao contrário, eu tenho que fazer o máximo por ela. E aí eu vou nessa linha, você está entendendo? Não estou dizendo que eu consigo sempre, não, mas já consigo boa parte. É como se, por exemplo, se tem uma coisa que acontece na sua vida, que você já sabe, você tende a ficar irritada com aquilo, você já, na hora que você já entra na situação, e é como se já ligasse um alarme, um pisca-alerta. Vou ficar irritada. Não dá.
Então eu vou ter, não, mas por que eu estou irritada? Não, mas isso me irrita por isso, por isso, por isso. Porque eu acho que a pessoa é incompetente, porque eu acho que essa instituição não funciona direito, porque eu acho que é dinheirista, porque quer me explorar, porque não estão nem um pouco interessados no problema que me causou, enfim, um monte de justificativa, que justificativa é aquele problema, né? Não justifica nada, na verdade. Então, assim, aí você já tem aquilo mapeado, entendeu? Entendi. Então, você tem primeiro, você sabe aonde você patina, o que te irrita, o que te tira do sério. E aí, diante disso, você tem mais condição de se preparar para fazer a profilaxia. Ainda que você não saiba qual vai ser, mas você está procurando a profilaxia e não aprofundar naquilo que te deixa irritado. O foco, você muda o foco. Porque o basicão a gente já sabe, né? Sim, não é? A maioria já sabe, né? Eu não sei vocês, gente, mas você vai repetindo os padrões, não é? Sim. Você não tem tanta... Até porque, tudo bem, as emoções são, nem sei quantas, mas são muitas as emoções humanas. Mas elas são meio... Tem aquele leque ali, básico, que é de cada personalidade. Você não varia muito, né? Você tende a funcionar de estar com menos, assim, meia dúzia de itens, você já coloca ali o que é mais importante você mexer. Porque também não adianta você querer resolver tudo de uma vez, né? Sim. É a história das camadas. Porque, assim, trazendo para o verbete, a funcionalidade da desperticidade é você reconhecer o seu trafar, né? O seu trafal também, e, diante disso, ver qual que é a técnica, qual que é a atitude que você vai ter para superar. Então, aí eu consigo entender mais a desperticidade quando a gente enfrenta isso, e não quando a gente nega. Porque, muitas vezes, quando vem uma emoção que para a gente é difícil lidar, eu acho que negar não é o melhor, assim. Porque, querendo ou não, você vai ter que entrar em contato com aquilo, saber o que aquela emoção desperta em você, para daí você tentar superar, né? Então, eu acho que tem a ver com essa elaboração dessa emoção, né? Dessa adversidade. Porque são dois momentos, né? Um é coisa da autopesquisa, de você aprofundar, entender, né? Buscar se compreender melhor do porquê que você funciona assim, aquela história do espelho, né? Sim. Do que irrita você tem a ver com um problema seu, enfim, por que irrita você e não o outro, por aí vai. Mas, na questão da funcionalidade, tem uma coisa prática ali, cotidiana, que é o que dá para fazer em cima do lance. Você não vai fazer uma recim na hora de um telefonema. Entendi. Entendeu? Agora, aqui na pensenologia, na terceira linha, como funciona na prática a paratransfusão ortopensênica enquanto neovalor referencial despertológico? Olha, a paratransfusão ortopensênica é um verbete que eu escrevi em função de um experimento que eu fiz no tertuliário, no serenário. E, na verdade, eu denominei paratransfusão porque ali eu recebi um aporte muito grande de energias, ideias, sentimentos elevados, convergentes para a questão da ortopensenidade. E aquilo me deixou num estado num padrão muito acima do que é o meu normal. E aquilo me gerou um novo valor, né? Um neovalor de referência para eu funcionar num patamar mais elevado do ponto de vista cosmoético, de ortopensenes. E eu tenho certeza que a partir daquele experimento, eu nunca mais fui a mesma. Para mim foi o laboratório mais sério que eu já fiz, de tudo na Conscienciologia. Foi o serenário. Então, é nesse sentido. E por que eu coloquei nesse verbete? Porque essa condição da ortopensenidade e daquela paratransfusão que eu tive, do aporte propiciado pelos amparadores do serenário, me deixando naquela condição de ortopensenidade, é até hoje uma referência séria para mim.
no que diz respeito, por exemplo, a conviver com adversidades, com a superação de alguns problemas. É como se eu tivesse... É como não, eu aprendi ali, tenho maior gratidão àquele experimento e àquela Equipex. Eu aprendi a funcionar de uma maneira melhor, com certeza, a partir daquele experimento. Agora, também ele pergunta, na fatologia quinta linha, nesse nosso momento evolutivo tão rico em farturas de todos os tipos, como fazer bem o descarte dos excessos que ainda temos? Esse exercício é o exercício aí de você discernir sobre o que é funcional e o que não é. Porque essa questão do que é funcional e do que não é, eu tenho uma relação também muito estreita com esse assunto, porque eu sou arquiteta, né, por formação, trabalhei muito tempo com isso, depois trabalhei com outros assuntos, mas, enfim, esse é um tema quando a gente lida com arquitetura, a questão da funcionalidade. E na vida conscienciológica, na vida consciencial, a questão do descarte dos excessos, na minha opinião, é fundamental para a evolução. Se você não aprende a descartar os excessos, você tende a viver, você vai ter mais bagulhos energéticos, você vai tender a ter dispersão consciencial. E como fazer isso que você está perguntando? A gente tem várias técnicas, né? Por exemplo, a gente tem as técnicas que a própria Conscienciologia propõe, por exemplo, a técnica do detalhismo. Por incrível que pareça, essa técnica do detalhismo, quando você entra tentando detalhar determinada atividade ou determinada função, você tem uma cosmovisão daquilo e você vê com mais facilidade o que pode sair. Exemplo, quando você está escrevendo um texto, um verbete, um artigo, alguma coisa, você está preparando uma aula. Quando você começa a adentrar com mais detalhismo naquilo que você escreveu, você percebe, você tende a perceber o que está excessivo, o que não precisa. E aí, por exemplo, você tem essas técnicas, né? Isso precisa ser encaixado em tal espaço. Às vezes a gente recebe, né? Tem que escrever um artigo com tantas palavras. É um exercício que a gente faz de tirar os excessos. Então, a gente tem muitas técnicas. Você pode pegar em escrita, você pode pegar em questão de reciclagem. Mega pensei no trivocabular, super bem lembrado, obrigada. É a essência da essência, né? A Conscienciologia é bem rica nesse sentido. Agora, na fatologia, na 8ª linha agora. De quais modos podemos fazer o desvelamento dos pontos cegos pessoais inacessíveis a nós mesmos? A gente comentou um pouquinho antes. Eu penso que a gente tem essas várias técnicas, né? Por exemplo, de laboratórios conscienciológicos, dos cursos conscienciológicos. E, claro, tem a técnica da Conscien Cobaia, que é excelente para isso. Agora, na fatologia, ela está perguntando sobre os extrapolacionismos paradidáticos. Eu já comentei um pouco, vou procurar expandir aqui para você. É o seguinte, os extrapolacionismos paradidáticos, eles ocorrem pelos amparadores, né? São promovidos pelos amparadores extrafísicos, buscando aprofundar ou ampliar o seu conhecimento acerca de algum ponto que você precisa para aquele seu momento evolutivo. Então, eles utilizam muitos recursos paratecnológicos, desde a colocação de aparelhos, desde a colocação, do refazimento, né, de funções, no caso, paracerebrais, e promoção de extrapolacionismos de paraperceptivos mesmo. Por exemplo, pode ser uma projeção, pode ser uma paravivência, uma paraocorrência. E nesse caso da funcionalidade, ele
Isso se aplica muito quando você tem esse propósito, né, de funcionar ao modo de um desperto. Os amparadores podem ajudar você a visualizar isso melhor, né, para que você tenha mais êxito nesse empreendimento. Você quer perguntar? Alô? Foi? Tudo bom, Dulce? Tudo bom? Tá ligado, tá? Você pode explicar um pouco na fatologia, no final da terceira linha, a euortesia pró-desperticidade? Você já falou sobre isso? Eu já falei sobre isso. Isso é um termo da medicina, que diz o seguinte, que o equilíbrio fisiológico, ele é isso que possibilita o bom funcionamento orgânico. E aí eu coloquei, então, anteriormente, a importância do bom funcionamento somático, orgânico, né, para essa funcionalidade despertológica. Porque na nossa condição ainda de buscando, né, funcionar a todo vapor com a desperticidade, a gente sabe o quanto que uma disfunção orgânica e quanto que o soma, quando não está ok, quanto que se atrapalha, gente. Também quando reverbera nas energias, né? Pois é, totalmente. A gente não tem um domínio pleno, então, do energossoma, das nossas energias, a gente tende enfim, ficar autoassediado, se desestruturar, desequilibrar, se autoperturbar, enfim, todos aqueles adjetivos que são antagônicos ao funcionamento despertológico, né? Então tem que cuidar, tem que prestar atenção. A gente não pode negligenciar, né? Ainda na fatologia, na 9ª linha, de baixo para cima, você poderia explicar o que você quis dizer com pausa providencial? Isso tem a ver com o que eu respondi para ela da questão da autofuncionalidade despertológica em momentos de dificuldade. Então, aquela questão de você sobrepairar, respirar fundo, mexer com as energias e fazer uma pausa daquilo que não estava indo bem. Porque muitas vezes a gente percebe que uma coisa não está indo bem e a gente não tem aquela ação imediata de cortar o negócio. Às vezes a gente dá corda. Então, eu tenho algumas técnicas, dependendo da situação, dependendo se aquilo, né, tem que ver o momento, a pessoa, a situação, às vezes não dá para fazer. Mas tem uma que é bem tranquila, que é você sair de perto. Você vai passear. Faz uma pausa óbvia. Sai. E aí, sai do lado da situação. Sai dali do olho do furacão. E dá uma pensada, respira fundo, tenta fazer um estado vibracional, mudar de bloco, sobrepairar a situação. Então, é nesse sentido. Aí você pode criar as suas pausas providenciais, né? É providencial para manter a sua autofuncionalidade despertológica. Eu já fiz isso algumas vezes também. Então, às vezes a gente disfarça no trabalho, né? Não, eu preciso ir ao banheiro. Exatamente, dá uma licença. exatamente, é isso aí. Aí você vai ao banheiro, trabalha bastante com suas Você energias. mantém o seu prumo, né? O seu eixo. Isso. Agora, dentro da argumentologia, funcionalidade, item 27, reeducabilidade, respeitar os organismos de poder estabelecidos, CGC. Você pode explanar um pouquinho pra gente? Aqui eu coloquei como reeducabilidade, considerando que a nossa vivência aqui na Maxi Proexis Grupal da CCCI significa, antes de mais nada, reciclagem, que é sinônimo de reeducação, tá certo? Então, é preciso a gente ficar atento para essa autorreeducação do nosso modus operandi, ou seja, de como que a gente funciona em relação à questão dos organismos de poder. Ou seja, se a pessoa, aí tem que ver a situação de cada um, se a pessoa tende a funcionar de uma maneira mais
anarquista ou antagônica, ou a pessoa, se por acaso a pessoa tem algum problema com respeitar poder ou aceitar o poder de outros, ou se ela tem muita saudade do poder temporal que ela já teve em outra vida, qual que vai ser a tendência dela? A tendência dela vai ser de respeitar os poderes instituídos do que está mais perto, não é verdade? E aqui eu trouxe para a gente pensar em código grupal de cosmoética, porque se a gente pensa na SOCIM, mesmo que não seja possível se falar em código grupal de cosmoética, eu acho importante a gente, na condição de intermissivista, pelo menos pensar nisso, né? Será que a gente, nas nossas manifestações pessoais, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, na nossa casa, onde pode ter várias pessoas que não são intermissivistas, que não entendem conscienciologia, que não têm inteligência evolutiva, que não é prioridade delas, não é o momento delas. Será que a gente está respeitando os organismos de poder estabelecidos? No caso, organismos de poder, para quem não entende essa nomenclatura, né? Organismo pode ser uma instituição, pode ser a própria família, né? Toda família tem sua estrutura de poder, pode ser a escola, pode ser a empresa que ela trabalha, pode ser a universidade e, claro, pode ser também a CCCI, as instituições conscienciocêntricas, enfim. Então é isso, é respeitar nesse sentido. Ficou claro? Ficou claro. E aí você entendeu bem a relação com a autofuncionalidade, né, despertológica. Entendi, muito Isso interessante. desestrutura completamente o grupo. Uhum. Por isso que eu botei CGC, eu fiz questão de botar o CGC. Certo. Se uma pessoa não respeita esses organismos de poder estabelecidos a partir de um código grupal, mais ou menos cosmoético, né? Você fala de uma família, nem sempre vai ser tão cosmoético, mas não importa, é o que foi possível naquele momento evolutivo, daquela família ou daquela instituição. Ou, se for na CCCI, nossa, aqui sim, já é responsabilidade nossa mexer com cosmoética. Se uma pessoa desrespeita, ela pode desestruturar todo um grupo. Então, a autofuncionalidade despertológica se distancia muito, em função daquele conceito que a gente falou anteriormente, né? Da questão da fraternidade, da convivência com as diferenças, de você não assediar os outros, não atrapalhar os outros, de você, ao contrário, buscar ser interassistencial com o grupo. Senão, como é que desperticidade é essa? Não é verdade? Nesse então, aspecto assim, agora, isso assim, eu acho que é super importante a gente pensar nesses conceitos aonde quer que a gente se manifeste, né? Mesmo que, sei lá, ainda seja super teórico, mas pelo menos a gente tentar, né? Está num lugar super nosográfico. Um bando de gente totalmente patológico. Mas tem uma hierarquia de poder ali, gente. Vamos respeitar, é o que é possível nesse momento, né? Aí você pode expandir isso, né? Para várias frentes, né? Várias frentes. E quando a gente para pensar na nossa vida, a gente tem vários papéis, né? Alguns a gente vai, em determinados momentos, ter mais liderança, outros a gente vai parar para escutar, né? Então é importante realmente refletir sobre isso e ter esse respeito. Agora, outra coisa que eu achei interessante também, Dulce, foi você focar no seu verbete sobre, por exemplo, na parafatologia você fala, né? As autovivências relacionadas à central extrafísica da fraternidade. Então, você comentou sobre a sua experiência. Porque quando a gente fala sobre dispersidade, você pensa muito sobre a questão da central extrafísica de energias, da pessoa ter a capacidade, o domínio energético a ponto de ser um desassediado permanente total. E você focou em outro ponto aqui, eu achei isso muito interessante. Você quer falar um pouco sobre essa relação? Quero, claro. Legal sua pergunta, interessante. Eu comentei um pouco antes sobre a fraternidade, mas aqui tem um outro ponto. Eu tive um extrapolacionismo, né, que eu já comentei, acho que você já estava aí, não sei, da questão da fraternidade.
E num outro momento, eu também tive uma inspiração que eu coloquei em algum local, não sei mais aonde que está no verbete, mas essa questão da fraternidade, da mega fraternidade, no caso, enquanto uma condição, embasando a questão da autofuncionalidade despertológica. E eu também nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu também achava que não, era mais, o negócio é mais energético, e não tem nada a ver, não é isso das minhas pesquisas, né? Pelo menos da minha vivência pessoal. A fraternidade das centrais, não sei se vocês ouviram, até precisava rever essa tertúlia. Mas eu me lembro do professor Valdo comentando da questão da sofisticação de que a central extrafísica da fraternidade ela é a mais avançada. É como se ela engolisse as outras duas. Engolisse entre aspas, né, gente? Imagina, central é central. Super, super, super. Mas eu entendi essa questão da mega fraternidade nesse sentido de que não adianta você ser o bambambam nas energias. Não adianta você ser o bambambam da mental somaticidade. Só isso não basta. Porque o que adianta uma desperticidade que não seja para você fazer interassistência? O que adianta sem mega fraternidade? Então, eu acho que aí também entra aquele conceito gradativo, né? De que tudo tem uma gradação. Então, a ideia que me ocorreu é que assim, a condição da desperticidade, com D maiúsculo, assim, uma coisa já assim, das pessoas veteranas, né? É que ela inclui, ela envolve, a pessoa já tem íncito na paraveia dela a mega fraternidade. Não é só porque ela domina as energias, é claro, isso é fundamental, mas não é só isso. Não é porque ela é boa de mental sombra, não é só isso. Ela tem incitamente o sentimento, a questão da mega fraternidade. Você acha que tem a ver com o seu Mater Pensene? Porque, assim, só complementando, eu percebi isso no verbete inteiro. Eu não tinha visto que o verbete era seu a princípio. E a hora que eu comecei a ler, eu vi esse processo da fraternidade. Falei, mas peraí. Aí, quando eu fui ver, era da Dulce, né? E aí eu fiquei pensando se isso é um modo de que você funciona, se você foi recuperando isso, e se você e qual que seria o seu, eu acho que tem a ver com a vontade, talvez, mas o seu Mater Pensene, sabe, Dulce? Se teria a ver com isso, alguma coisa? Não, Malu, de modo algum. Quem dera que eu tivesse isso arraigado em mim. Não tenho, é uma questão de autorreeducação, de autossuperação. Eu sei que eu venho aos poucos conquistando essa condição e eu sei que não foi à toa que eu tive esses extrapolacionismos de, sei lá, 50 dias para cá. Em função da minha predisposição a essas reciclagens, em função do meu temperamento, e eu acho que é um conjunto que envolve as minhas atividades cotidianas. Eu não acho que eu tenho, de modo algum, estou bem distante disso. Mas, de algum modo, eu consigo vislumbrar alguma coisa que conecta com isso. É algum trafor que eu tenho, que eu não descobri ainda qual, que dá esse link de eu conseguir enxergar isso. E, de certo modo, eu pude vivenciar eu tenho, de algum modo, vivenciado alguma coisa, assim, vislumbres, né? E essa coisa da central, você que perguntou, ou alguém... Não sei mais, mas que tem relação com acesso à central extrafísica da fraternidade. Viu, Dulce? Né? Que a gente, assim, em algumas ocasiões eu tive essa Dulce, oportunidade. só pegando o gancho aqui da colega, nesse contexto que você coloca aí, há alguma condição de a Consim ter vivido mais vida como mulher, para ter desenvolvido mais a afetividade? Tem alguma coisa? Olha, eu vou te falar, eu penso que não tem relação, não. Não tem. Eu penso que não sei, é chute.
No meu caso, eu não sei te dizer. Eu não tenho essa vivência de muitas ressomas. Ao contrário, os acessos holomnemônicos que eu tenho, tem como mulher, tem ginossoma, mas não é a maioria. Agora, também o meu temperamento não é, ao contrário, eu tenho um temperamento de agressividade, assim, sou mais, assim, entrona. Então, mas não sei, é uma questão de pesquisa. Aí é mais um tema, hein? Tema ótimo para pesquisa. Porque isso veio aqui para mim, porque essa questão da mega fraternidade que a gente via que o Valdo vivenciou, né, nessa dimensão aqui no intrafísico, a gente pode perceber assim que é desenvolvido, né, em vidas, de repente, assim, várias vidas que foi desenvolvendo e que hoje chegou no ponto de ser, né, essa afetividade, essa afabilidade que foi desenvolvendo e hoje ele tinha essa condição. Eu acho que tem outra coisa a ver, que o processo da dispersidade ele está muito ligado com a TARES. E a TARES é a tarefa do esclarecimento. Até uma das coisas que a gente estudou quando ele começou a levantar um dos casos, né, para se avaliar. O Manuelzinho, que ele achou que ele era um desperto, né, que lá em Minas, no interior de Minas Gerais, que o professor Valdo fez uma visita com o pessoal e falou assim, vamos estudar esse senhor aqui para ver que eu acho que ele é desperto, né? E aí falou assim, qual que era a característica principal dele? Aí ele falou assim, olha, o forte era em Tacom, tarefa assistencial da consolação. Então, a tarefa assistencial, querendo ou não, é assistencial. Ela está falando de um processo de eu sair de dentro para fora, e é um processo fraterno. Né? Então, claro. Então, a dispersidade está muito ligada entre a TARES e a TACOM. E uma das coisas que até ele deu exemplo de um outro caso de suspeita de desperta, era que no Nordeste, no interior da Bahia, ele suspeitava que tinha um desperto, que fazia um grande trabalho assistencial. Aí mandaram um jagunço, matar o cara, e aí quando ele chegou perto, ele falou assim, não vou matar o senhor não. Mas por quê? Não, você faz bem para todo mundo, o cara que está errado, não é o senhor. Então disse que a energia assistencial do indivíduo inibiu os assediadores. Então, quer dizer, esse processo da desperticidade tem a ver com a fraternidade. Total. Obrigada. Agora ele pergunta aqui na parafatologia, pede para eu comentar sobre os chakras encefálicos atuantes. Assim, quando você começa a perceber e percebe mais ostensivamente, ou mesmo na cotidianidade, ou em situações mais precisas, que você tem uma predominância, né, uma prevalência de exteriorização de energia, de funcionamento mesmo, energético, mais por esses chakras. E aí, eu penso que isso tem relação com essa condição que a gente falou, por exemplo, anteriormente, da racionalidade, do anti-emocionalismo, né? Que isso tudo converge para a própria autofuncionalidade despertológica. Então, eu observo que isso é um fato, assim, isso tende a ocorrer nessa condição desse tipo de funcionamento. Agora, ela diz que chamou muita atenção a sindromologia e a maniologia. O quanto nós, intermissivistas, ainda nos subestimamos e, com isso, nos mantemos distantes das autorresponsabilidades e cláusulas da proexis. Como analisar e superar esses ganhos secundários com essas posturas ainda imaturas? Deixa eu dar uma olhada aqui na sindromologia e na maniologia. Então, a sindromologia, coloquei aqui a superação da síndrome da abstinência da baratrosfera, que o modus operandi da baratrosfera seria um antagonismo oposto, totalmente oposto, né, intenso, um antagonismo muito forte, extremo, né, em relação à autofuncionalidade despertológica. E essa questão dos ganhos secundários, né, como analisar e como superar, a gente até vai ter um verbete, ele está em revisão,
colega nosso está escrevendo, ganho secundário. Bom, isso aí tem várias técnicas, né? A turma da psicologia estuda, mas eu penso que as técnicas conscienciológicas ajudam demais. Porque do momento que você, por exemplo, começa a analisar o seu código pessoal de cosmoética e analisar a qualidade da sua intencionalidade, você já começa a mapear essa problemática aí de você se subestimar, de você fazer autovitimização, de você ter essas manias, não é? De esquivar-se, de se manifestar mesmo em subnível evolutivo. Em geral, você tem ganhos secundários, você estabelece aí uma zona de conforto nosográfica e, com isso, você vai, vamos dizer, se mantendo ali naquela condição inibidora de autoenfrentamentos e de autorreciclagens. Ora, qualquer autofuncionalidade despertológica, para uma média nossa aqui de pré-serenões, ela vai exigir reciclagem, ela vai exigir neoposicionamento, autoenfrentamento. Ela não é de todo modo, na transição não é tão confortável, né? Na média, claro que é. Mas ela vai exigir aí um enfrentamento razoável. E, para isso, a gente tem que fazer essa superação de algumas manias, de alguns mitos e de algumas síndromes. Mas a gente sabe que Conscienciologia tem muita técnica, né? É só a gente seguir adiante e enfrentar que dá para fazer. Agora, ela pede para eu comentar alguma sincronicidade que estão ocorrendo. Eu comentei aqui já, mas são sincronicidades no sentido de ocorrências. Sincronicidades são ocorrências significativas, né? E, puxa, estou vendo ali uma pessoa bem especial. Caramba, acabei de lembrar de você quando eu falei de intencionalidade. A hora que a gente analisa as nossas intencionalidades, o quanto que isso pode ajudar a superação dos nossos mitos pessoais, das nossas nosografias, né? E eu fiquei bem contente, fiquei sabendo que um livro muito sério sobre intencionalidade está no Prelo, não é verdade? Então, vamos aguardar aí, com muito carinho. Então, aqui voltando para as nossas sincronicidades, foi uma sincronicidade que aconteceu agora. Ela está aqui, eu ter falado e lembrado dela, e eu não tinha... Então, olha, as ocorrências significativas têm sido muito intensas, desde extrapolacionismo parapsíquico sobre o tema, convergência de fatos me levando a colocar em prova a minha autofuncionalidade despertológica. Eu tive muitas sincronicidades nesse sentido. Só isso, para mim, já bastou. Mas, claro, que tem as parasincronicidades muito relevantes, que foram essas decorrentes do meu início de autopesquisa e das vivências que eu tive para me ajudar a entender melhor a minha autofuncionalidade despertológica. E eu poder qualificar isso, obviamente. Tá certo? Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, a nossa equipe do tertuliário, e vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada, professora Dulce. Pontuações da tertulia de hoje. Nós tivemos 13 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 16 perguntas online. Hoje nós teremos 2 convites. A Karine Freire, com o curso Grupos Volitativos Interassistenciais, GVI, em BH, e a Terezinha Mello, com o curso Pangrafia Verbetológica. Boa tarde a todos. Quero convidá-los para o curso Grupos Volitativos Interassistenciais, o GVI.
Este curso tem o objetivo de propiciar um ambiente otimizado para a pessoa interessada em pesquisar e experimentar o fenômeno da projeção lúcida, grupal e com foco interassistencial. São 3 dias de curso prático, sem pré-requisito, com a aplicação de 5 técnicas projetivas, 2 campos projetivos com energização individual pela professora EPICOM Ana Luísa Rezende. Acontecerá em Belo Horizonte, nos dias 29 de abril a 1º de maio, horário integral no Royal Golden Hotel. Mais informações, ligue para o IPC-BH, DDD 31 3222 0046, ou acesse o site www.iipc.org. Faça parte deste grupo. Obrigada. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens está aqui convidando para o curso inédito de Pangrafologia Verbetológica, que vai ocorrer nos dias 26 a 28, agora do próximo mês de maio. Será no campus da OIC, aqui em Foz do Iguaçu. Os EPICONs são a Dulce Dal e Hernani Brito. Eu vou falar alguns tópicos do curso. Favorecer o extrapolacionismo parapsíquico sadio por meio da construção conjunta do holopensene pangráfico. Favorecer a escrita parapsíquica tarística em prol do completismo grupal do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. As inscrições você pode fazer na recepção do CAEC pelo telefone prefixo 45 2102 1499. Pessoas acima de 60 anos com desconto de 50%. Obrigada. Participem. Para amanhã nós teremos o verbete livro digital. A especialidade é infocomunicologia e a verbetógrafa é a professora Adriane Correia. Agradecemos a presença e a participação de todos. Tenham uma boa tarde.